Olá pessoal, nessa primeira videoaula nós vamos discutir por que a curva normal ela é tão importante em bioestatística aplicada. Então a ideia central dessa aula é entender que os dados biológicos eles variam entre os indivíduos, mas essa variação muitas vezes apresenta uma organização. Então, a curva normal, ela é uma das formas mais importantes de representar essa tal organização, né? Vamos entender dessa maneira neste momento. Então, a pergunta que vai, que vai nos orientar é a seguinte: por que tantas variáveis biológicas parecem se organizar em torno de um valor central? Tá? Bem, ao final dessa aula, eu, eu, eu acredito que vocês vão compreender que a distribuição normal ela não é apenas uma fórmula matemática, né? Ela é um modelo que nos ajuda a organizar a variabilidade observada em variáveis biológicas ou variáveis nutricionais, por exemplo, né? Então, o objetivo aqui não vai ser decorar uma equação, mas de fato entender a lógica da curva, né? Do comportamento dessa distribuição. Então, eu já vou antecipando, dizendo que o comportamento padrão para essa distribuição de probabilidade ou para esse modelo normal, né, é ter muitos valores próximos ao centro e poucos valores nos extremos, né? Então, essa estrutura ela nos permite interpretar os dados. Bem, uma observação prática nas figuras aqui dessa aula é o seguinte: nós podemos até dar um duplo clique em cada imagem para melhorar a nossa visualização, mas antes de ampliarmos, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar olhando para essas duas ideias aqui, ó. Então, primeiro, a variabilidade biológica é o que está sendo representado aqui nessa imagem. Então, os indivíduos eles não são iguais, né? Em função de suas características, logicamente. Então, depois de ter essa esse entendimento na primeira imagem, nós vamos observar o seguinte aqui com a segunda, que apesar dessa variabilidade, né, vista nessa primeira imagem, muitas variáveis tendem a apresentar uma certa regularidade em torno do que? Em torno de um valor central, tá? Então aqui na primeira figura, por exemplo, deixa eu clicar nela aqui. Observem que essa figura, a ideia fundamental que ela quer passar é que em bioestatística, né, os indivíduos diferem entre si, né, pensando nas características biológicas, vamos pensar assim. Então, quando nós avaliamos uma população, não estamos observando pessoas idênticas, né? Então, cada pessoa tem características próprias, seja genética, seja a alimentação, seja a idade, né? Como está sendo representado aqui, o sexo, metabolismo, atividade física, ambiente.
e também algumas variações associadas ao processo de medição, né? Essas variações nós podemos entender, por exemplo, se a característica a ser investigada numa população for a glicemia, pode acontecer, né, de termos variações aos valores coletados em função de uma avaria não do procedimento, mas do equipamento, né, de avaliação. Então, pode ser que o equipamento ali esteja quebrado, avariado, ele até não está bem ajustado, né, que vai influenciar numa variabilidade, numa variação. Essa variação está associada a esse processo de medição, né, por conta de um equipamento desregulado, mas a variação ela está lá presente ali na sua investigação do seu conjunto de dados. Então, repetindo, né, que cada pessoa tem características próprias, nós falamos em função da genética, alimentação, idade, sexo, né? Mas essas variações elas também podem ser associadas ao processo de medição, tá? Então, por isso que variáveis como glicemia, pressão arterial, né, índice de massa corporal, estatura, marcadores bioquímicos, né, variam de pessoa para pessoa. E a estatística ela existe justamente porque essa variabilidade ela precisa ser o quê? Precisa ser organizada. Então, a variabilidade entre os indivíduos, né, que participaram, né, da sua investigação, a variabilidade relacionada à glicemia, ela precisa ser organizada, né? Ela precisa ser organizada, ela precisa ser resumida, ela precisa ser interpretada, não só para a glicemia, como para qualquer característica, né, que nós estamos investigando. Se todos os indivíduos fossem iguais, então nós não precisaríamos calcular a média. Então, do que seria interessante ter o valor do índice glicêmico médio, né? Nenhum interesse nós teríamos. Nós não precisaríamos calcular, por exemplo, o desvio padrão, conhecer a variabilidade em torno da média ou da pressão arterial média, né? Não teria interesse de calcular isso caso todos os indivíduos fossem iguais, né, em relação às suas características. Muito menos construir gráficos, calcular intervalos de confiança ou aplicar testes estatísticos, né? Bem, na segunda figura aqui, nós vamos observar o seguinte, ó, que apesar de os indivíduos serem diferentes, essa diferença nem sempre acontece de forma completamente caótica, né? Então, muitas vezes, quando avaliamos uma variável biológica em muitos indivíduos, percebemos que a maioria dos valores se concentram em torno de uma região central, certo? E poucos indivíduos apresentam valores muito baixos, que estão aqui representados nesse comportamento como a cauda dessa distribuição, ou poucos indivíduos também apresentam valores muito altos, né? Então, a grande maioria dos valores, né, se concentram em torno da região central. Então, isso acontece com várias variáveis biológicas. E a curva normal nada mais é que uma forma de representar essa regularidade dentro da variabilidade. Então, ela vai nos ajudar a enxergar um padrão, né? Então, qual seria o padrão?
muitos valores próximos ao centro, poucos valores nos extremos, né? E uma organização que vai ali nos permitir calcular proporções, ter informações de probabilidades, definir faixas de referência, e mais adiante aplicar testes estatísticos, né? Bem, essas duas figuras ajudam a entender uma ideia muito importante, que é a seguinte, ó. Primeiro, observamos a variabilidade nos dados reais, certo? Na prática, o que observamos inicialmente é um histograma, né? Porque nós vimos lá em estatística descritiva que uma das ferramentas para a gente investigar o comportamento dos valores observados de uma variável quantitativa contínua é o histograma, certo? Então, quando a variável apresenta muitos valores próximo ao centro e poucos valores nos extremos, esse histograma aqui que está sendo representado por essas barras aqui no fundo azuis, né? Esse histograma ele pode se aproximar de uma curva em forma de sino, certo? A curva normal pode ser entendida, portanto, como uma representação teórica contínua e suavizada desse comportamento aqui, né? Poderia ser o comportamento da glicemia de alguns indivíduos, né? De uma amostra, da pressão arterial, do índice de massa corporal, da estatura ou qualquer outra característica ou variável que você esteja investigando, né? Bem, então o que eu quero dizer é que nós não começamos a entender a curva normal pela fórmula. Nós não vamos fazer isso aqui, né? Nós vamos começar a entender pelos dados. Quando eu falo entender, o melhor é falar, nós vamos começar a investigar, né, a distribuição normal nas características que nós estamos estudando através dos dados, né? Nós começamos pelos dados, porque nós vamos observar a distribuição dos valores para cada característica investigada, poderia ser a glicemia, a pressão arterial ou qualquer uma dessas características que estão aqui em exemplo. E quando há esse padrão de concentração central, né, e poucos valores nos extremos, então, nesse caso, a curva normal ela passa a ser um modelo útil para representar o comportamento daquilo que você está investigando. Tudo bem? Bem, então, não só essas variáveis biológicas, né, como outras variáveis biológicas, como, por exemplo, circunferência da cintura, né, estatura e massa corporal, ou qualquer outras variáveis, né, biológicas que são comuns em saúde e nutrição, por exemplo. Então, qualquer uma dessas variáveis podem apresentar esse comportamento. Qual comportamento? Dessa concentração em torno de um valor central, né? E o que vai depender, na verdade, é de onde os valores ou as informações estão sendo coletadas, né? Ou seja, vai depender da população estudada, né? Então, pode ser que eu colete uma quantidade de informações quanto à glicemia de uma certa população e investigando pelo o histograma, né,
Eu vejo que esse padrão intrínseco da curva normal, ele é visto nesse histograma que eu fiz a partir dos dados de glicemia, certo? No entanto, essas, né, essa mesma variável em uma outra população de estudo pode não apresentar esse comportamento, né? Então, é o que eu quero deixar claro aqui, né, que tem várias variáveis biológicas, principalmente, que podem apresentar o comportamento de concentração em torno do valor central, mas depende mesmo da população na qual está sendo realizado esse estudo, certo? E é importante lembrar que nem toda variável biológica ela será normal, né? Então a curva normal ela é um modelo útil quando os dados se aproximam desse padrão, tá? Eu trago aqui também como comentário do professor um ponto essencial, que eu julgo essencial, que é a afirmação que a curva normal ela não é uma regra que devemos impor aos dados. Ela, na verdade, é um modelo, né? Então, no início da minha graduação, no início não, acho que eu já estava no terceiro, quarto período, tinha um professor que ele falou o seguinte: olha, Marcelo, começa a pensar assim, para você construir uma sequência na sua investigação, na sua análise de dados. Pensa dessa maneira. Não é os dados que, que se ajustam ao modelo, seja ele modelo normal, modelo exponencial ou qualquer outro modelo. É o modelo que se ajusta aos dados, certo? Então, é exatamente esse ponto aqui que eu trago e né, eu julgo um ponto essencial, né, dizendo que a curva normal ela não é uma regra que devemos impor aos dados, ela é um modelo. Então, o modelo que se ajusta aos dados, certo? E como é que o modelo, seja ele qual for, se ajusta aos dados? Ele se ajusta ajustando-se os seus parâmetros. Então, todos os modelos possuem, ou melhor, parâmetros, né? E esses parâmetros são medidas que regulam o comportamento, né, intrínseco daquele modelo. Então, o comportamento intrínseco do modelo normal, né, esse comportamento aqui de ter mais valores centrados, uma concentração, né, em torno do valor central e poucos valores nos extremos, certo? Então, o, quando os dados se aproximam desse modelo, ele nos ajuda a resumir, a comparar e interpretar melhor a informação, né? Então, a estatística ela não deve ser usada para forçar os dados a parecer aquilo que queremos. Primeiro observamos os dados e depois escolhemos os métodos adequados, né? Então, essa é a ideia, tá? Eu trouxe esse bloco de atenção exatamente por isso, para a gente ter essa ideia que o modelo que se ajusta aos dados, através do ajuste dos seus parâmetros, né? E esses parâmetros regulam o comportamento da distribuição, se ela for normal, se ela for exponencial, toda distribuição ela tem parâmetros, tá? E esses parâmetros serão ajustados através de informações dos dados, né? Bem, nesse bloco de atenção aqui,
eu trago uma discussão muito interessante e, na verdade, é uma confusão muito comum. Então, em estatística, a palavra normal não significa necessariamente saudável, né? Então, a normalidade estatística ela está associada, ela significa o quê? Ela significa que os dados apresentam uma determinada forma de distribuição, certo? Intrínseca da normalidade, certo? Já a normalidade clínica, né, ela vai depender de alguns critérios clínicos, fisiológicos, laboratoriais ou diagnósticos, né? Mas essa distinção ela é muito importante. Saber o que significa, o que é normalidade estatística, né? E o que é normalidade clínica, e que essas coisas elas diferem, né? Elas, elas são distintas, tá? Bem, então a palavra normal, né, não significa necessariamente saudável, tá? Então, uma variável ela pode ter distribuição estatisticamente normal em um grupo de indivíduos saudáveis, por exemplo, ou em um grupo de indivíduos doentes, né? Então, a distinção que eu trago aqui ela é muito importante não só para nossa área que é saúde e nutrição, né? Mas ela nos permite interpretar dados e não apenas aplicar uma técnica, né? Relacionar o resultado estatístico com o contexto biológico e clínico, tá? Bem, eu vou abrir mais essa imagem, porque nessa figura aqui, ó, nós podemos imaginar uma variável como glicemia em jejum. Então, a ideia é que muitos indivíduos apresentem valores próximos a uma região central, né, que é um comportamento intrínseco da distribuição normal, enquanto valores muito baixos e muito altos sejam menos frequentes. Então, essa visualização ajuda a entender por que a curva normal ela é tão útil. Porque ela organiza a distribuição dos valores, então os valores de glicemia investigados estão todos distribuídos aqui, certo? Nós estamos partindo do princípio que investigamos e temos este comportamento, né? Através da suavização do histograma. Então, nós estamos vendo que a curva normal ela é útil por quê? Porque ela organiza a distribuição dos valores e permite nós pensarmos em regiões centrais, né? Regiões extremas e até ter informações de probabilidades, né? Para essa característica, como exemplo, glicemia, né? Bem, eu trago aqui também a função de densidade e probabilidade da distribuição normal, né? Ou a fórmula matemática dessa distribuição, mas eu sinceramente eu peço que a gente não se preocupe nesse momento em decorar essa expressão, né? Porque o mais importante para mim, o que eu julgo mais importante para o nosso curso é entender a forma da curva, né? É entender que essa curva aqui, ela depende basicamente de dois elementos ou dois parâmetros, como eu falei anteriormente. E quais são os parâmetros? A média, representada nessa função aqui pela letra grega mi, certo? E o desvio padrão representado aqui por sigma.
Então a média ela vai indicar onde a curva está centralizada. Nesse caso aqui do exemplo de glicemia está centralizada no ponto 90. E o desvio padrão indica o quanto que os valores se espalham ao redor dessa média. Tá? Bem, nessa função nós também temos um outro termo que é o x, e esse x ele representa um valor qualquer da variável. Então, trazendo como glicemia como exemplo novamente, então ele representa um valor qualquer observado para glicemia em uma população de estudo, tá? A média eu já falei, então ela vai representar o MI, eu já falei na verdade, né? Ela representa a média populacional, o sigma representa o desvio populacional, o pi uma constante matemática e o ESP aqui ele representa uma função exponencial. Então, o comportamento da distribuição normal é descrito por toda essa função. Ok? Bem, então dessa parte aqui, o mais interessante para a gente entender é que a curva normal, ela é determinada por dois parâmetros. E quais são eles? A média, μ, e o desvio padrão, sigma. Tá bom? Bem, agora que nós entendemos por que a curva normal aparece, vamos olhar para as suas principais propriedades, né? Vamos falar assim. Então, a curva normal ela tem comportamento, tem formato de sino, ela é simétrica em torno da média e ela concentra a maior parte dos valores próximo ao centro, certo? Bem, essa figura aqui, ela é uma das mais importantes dessa aula. Por quê? Porque ela mostra a chamada regra empírica da curva normal. E qual é essa regra? Que aproximadamente 68% dos valores estão entre a média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão. Certo? É o que nós falamos também que podemos falar, né? Dizer que aproximadamente 68% dos valores estão entre a média mais ou menos um desvio padrão. Então perceba que se por acaso na investigação, né, daquela característica você já tem a certeza que segue uma distribuição normal, então essa regra empírica ela garante para você que aproximadamente 68% dos valores que você observou para o índice de massa corporal, por exemplo, estão, né, entre a média mais ou menos um desvio padrão. Da mesma forma que aproximadamente 95% dos valores estão entre a média mais ou menos dois desvios padrão. E aproximadamente 99,7% dos valores estão entre a média mais ou menos 3 desvios padrão, certo? Então essa é a regra empírica da curva normal. A área sobre a curva representa proporção ou probabilidade. Então, quando dizemos que a área é 0,68, estamos dizendo que aproximadamente 68% dos indivíduos estão naquela região da curva, né? Ou podemos também afirmar que se
sortearmos aleatoriamente um indivíduo, ele com chance, né, ou com probabilidade de 0,68, ele apresentará valor para aquela característica entre, né, a média mais ou menos um desvio padrão, dentro dessa faixa aqui. Tudo bem? Né? Bem, eu trouxe aqui uma lista, né, das propriedades da distribuição normal, mas eu vou resumir essas propriedades em três ideias principais. Ó. A primeira é que a curva ela é simétrica em torno do valor médio, né, do valor central. A segunda é que os valores mais frequentes ficam próximo do centro, certo? E a terceira é que as regiões extremas, chamadas de caudas da distribuição, né, representam os valores menos frequentes. Então, os valores mais frequentes, olha a altura, né? Nós temos uma maior densidade de informação aqui, próximo à região central, né, ou em torno da média. E nas regiões extremas, né, nós já temos valores menos frequentes, né, nas caudas. Então são essas três ideias que eu quero resumir todas essas propriedades. Né? A primeira, curva é simétrica em torno da média. A segunda, o valor mais frequente, os valores mais frequentes ficam próximos ao centro. E a terceira, as regiões extremas, chamadas de caudas, representam valores menos frequentes. Tá? E essas propriedades elas são importantes porque permitem transformar uma distribuição de dados em uma estrutura totalmente interpretável, né? Então, até esse momento nós já sabemos que a curva normal ela é definida por dois parâmetros, a média e o desvio padrão, né? Representados por μ e sigma. E a média, na verdade, ela funciona como um comando de posição. Tá? A média, esse parâmetro média da distribuição normal, ele também é conhecido como um parâmetro de locação. Então entendam locação como associada à posição, né? Então a média, esse parâmetro médio, seus valores que ele pode assumir, ele funciona de fato como comando de posição. Então se a média ela aumenta, a curva se desloca para a direita. Então nós temos aqui uma consequência de translação, né? Então o deslocamento de toda essa curva, né, para a direita na medida que a média aumenta. Se a média diminui, a curva se desloca para a esquerda. Tá? E o desvio padrão? O desvio padrão ele funciona como um comando de dispersão. Então, esse parâmetro desvio padrão para a distribuição normal ele também é conhecido como um parâmetro de escala. Então, associa a escala como associada à dispersão, né, desses dados. Então, se o desvio padrão ele aumenta, a curva fica mais larga e mais baixinha, né? Então, ela vai alargando e a sua altura aqui vai diminuindo. Se o desvio padrão ele diminui, então a curva ela fica mais estreita, porque a variabilidade está diminuindo, né? E consequentemente ela fica mais alta, né? Então, a média e o desvio padrão,
não são apenas números que nós apresentamos em tabela ou nós investigamos lá na estatística descritiva. Eles definem visualmente o comportamento da distribuição, tá? Bem, aí eu trouxe aqui uma demonstração interativa para a gente fixar melhor, né, o que acontece com a distribuição normal, com a variação dos valores que esses parâmetros que regem, que definem essa curva, né, influencia na curva quando assumem diferentes valores, né? Então vamos brincar um pouco mexendo em alguns valores para a média e ver o que acontece aqui com a curva. Bem, eu estou utilizando uma curva de referência que o Mi é igual a 90, então a média populacional é igual a 90 e o desvio padrão populacional, sigma, igual a 10. Eu vou deixar fixo o desvio padrão para a gente ter um entendimento do que acontece, né? Nós vimos em teoria antes desse ponto, mas vamos certificar do que acontece aqui agora com a curva quando a média ela diminui. Então percebam que há uma translação dessa curva, né? Porque por propriedade da distribuição normal ela está centrada na média, então na medida que a média diminui, nós deslocamos essa distribuição para a esquerda, né? Há um deslocamento dessa distribuição para a esquerda. E na medida que a média aumenta de valor, né, há um deslocamento dessa distribuição para a direita. Então a média aqui eu estou assumindo 160, por exemplo. Tá? Agora eu vou voltar para o meu valor de referência, que também está representado aqui por essa linha pontilhada, né? Vou voltar aqui para 90, o valor de referência para a média no caso. E vamos variar agora o outro parâmetro, o parâmetro de escala, que é o desvio padrão, para ver o que acontece com essa curva, né? Então, quando nós diminuímos o desvio padrão ou a variabilidade, né, o que acontece? A curva ela vai ficando mais estreita e mais alta. Então isso significa que o quê? Que os valores eles estão mais concentrados ao redor do valor médio ou da média, certo? E quando nós aumentamos o desvio padrão, né, quanto maior for essa variabilidade, a curva fica mais larga e mais baixa, mais baixinha, né? Então isso indica maior dispersão desses valores, certo? Então isso aqui é o comportamento da distribuição normal quando, vou deixar aqui no valor de referência que foi 10, quando nós mudamos, né, ou atribuímos diferentes valores para os seus parâmetros. Então percebam que de fato esses dois parâmetros eles manipulam ou influenciam na forma da curva normal, né? A média com o seu parâmetro de locação, onde ela vai estar alocada, né? E o desvio padrão como seu parâmetro de escala, né? A dispersão dessa curva, como é que ela vai se comportar? É uma dispersão alta, então ela fica um pouco mais, ela fica mais larga, né? E mais baixinha. É uma dispersão baixa, então os valores, né? Eles se apresentam o mais próximo da média, né? E a largura dessa distribuição ela fica mais estreita e mais alta, né?
Então é isso que acontece. Aproveitem essa demonstração interativa para brincar com isso e ter esse entendimento, né, do que acontece, o que esses parâmetros influenciam na curva normal. Bem, então, para fechar essa primeira aula, eu vou até retomar, melhor dizendo, a pergunta inicial, né, que dizia: por que a curva normal aparece tanto quando estudamos variáveis biológicas? Então a resposta é que os indivíduos variam, né? Então, mas essa variação muitas vezes apresenta regularidade, né, que é o que nós vimos aqui em relação ao comportamento dessa curva normal. Então, em muitas variáveis biológicas, os valores se concentram em torno da média, enquanto valores muito baixos ou muito altos aparecem com menor frequência. Então, a curva normal ela nos ajuda a representar essa organização. Então, ela transforma a variabilidade biológica em uma estrutura visual e estatística que pode ser descrita, pode ser comparada, pode ser interpretada, né? Então nós temos essa facilidade. Na próxima aula nós vamos avançar para uma pergunta mais prática, né? Como saber se um valor individual está próximo ou distante do esperado, do que se espera para aquele comportamento? Então, como saber se para uma determinada população, né, se o índice glicêmico de 120 miligramas por decilitro, certo? Está próximo ou distante do índice glicêmico esperado para aquela população de estudo, certo? Então, na próxima aula nós vamos ter essa resposta. E para isso nós vamos estudar o score Z e a curva normal padronizada, né, ou a normal padrão. Nós vamos conhecer essa variação da normal, que é dita normal padrão, tá bom? E eu finalizo agora essa aula com esse último bloco aqui, né, querendo dizer o seguinte, que a estatística ela não elimina a variabilidade. Ela, na verdade, ela organiza a variabilidade para que possamos interpretá-la. Então, essa é a ideia, tá? Então, até a próxima aula.